O Filho do Meio começou em 2016 com uma vontade de nós levarmos as palavras de Shakespeare a muitos públicos e sem infantilizar o público e sem fazer com que as pessoas, sem contribuir para aquilo que eu achava que era uma tendência de achar as palavras de Shakespeare aborrecidas e enfadonhas. E a nossa vontade era fazer, e daí nasceu o lema Shakespeare para todos, de fazermos, independentemente independentemente da raça, de género, de habilitações literárias, se as pessoas conheciam ou não conheciam os textos, nós decidimos democratizar estes textos. Foi assim que nasceu essa vontade. Nós queremos fazer todas as peças, mas fazer todas é completamente impossível. Pronto, então decidimos ficar por um ciclo de 3 comédias, 3 tragédias. Fomos acertando as que queríamos fazer ao longo do tempo, mas esta vontade nasceu logo em 2016, de queremos ficar com as palavras de Shakespeare durante algum tempo para conseguirmos criar uma espécie de património de linguagem que fosse passando de espetáculo para espetáculo e que as pessoas que fossem ver o primeiro espetáculo tivessem vontade de ver os seguintes e as que vissem os seguintes percebessem essa linha de continuidade desde o primeiro até ao último. Foi difícil de escolher no início, mas depois, à medida que o tempo foi avançando, nós conseguimos perceber que as vontades, mesmo até dentro do próprio Filho do Meio, que as vontades eram coincidentes. E então, mais do que ter um planeamento estratégico de cada uma das peças, elas foram surgindo quase como uma necessidade. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, de a primeira tragédia, que foi o Hamlet, ter sido quase por necessidade, porque nós acabámos todas as comédias com um casamento. E foi assim que nós terminámos. E o Hamlet começa com que é o da mãe com o tio. Então nós pensámos, ok, há aqui uma linha de continuidade, há aqui um pegar onde nós deixámos o trabalho. E eu diria que essa linha não foi estratégica nem foi muito pensada, foi surgindo à medida que o tempo foi avançando. Pode parecer estranho isto, mas até há bem pouco tempo, pessoas não só do teatro, mas em geral, que iam ver os nossos espetáculos e que comentavam no final, diziam coisas como: foi a primeira vez que percebi Shakespeare, ou afinal Shakespeare é divertido. E mais surpreendente do que isso foi terem-nos dito: percebi a história toda. Isto para mim, para além de ser novidade, não é? Ou para mim surpreendente também alguém sair de casa para ir ver um espetáculo que à partida acha que não vai compreender a história, para mim foi ter percebido que a ideia por detrás das peças de Shakespeare, ou da forma como nós o aprendemos na escola, é de que temos de ser suficientemente eruditos ou iluminados para compreendermos aquilo. E isso cria uma desresponsabilização por parte do espectador de compreender o que está por detrás de palavras que à partida não conhece. E a surpresa em Shakespeare, ou pelo menos da forma como nós o tentamos fazer, é que nós não precisamos de compreender intelectualmente tudo aquilo que está a ser dito. Porque as palavras que estão em Shakespeare têm uma impressão digital que é intemporal e universal. E essa impressão digital não é discriminatória, chega a toda a gente. Só que nós, quando o pomos em cena, muitas vezes queremos ser mais autores que o próprio Shakespeare e intelectualizamos a forma como o pomos em cena. E então, a primeira coisa que eu acho que decidi fazer, e não só eu, todos nós no Fim do Meio, é tirarmos da equação e dizermos, ok, nós não somos autores da ideia, Shakespeare é, vamos simplificar, vamos fazer o que lá está escrito, vamos, sem intelectualismos, sem complicações, sem erudições, vamos pôr isto simples da forma como ele o escreveu. E isto, consequentemente, democratizou os textos, fez com que eles chegassem a mais pessoas e, sobretudo, às pessoas que, à partida, não gostariam de ver.
O Romeu e Julieta era já uma das peças que eu queria muito fazer. Não sabia se ia enquadrá-las no ciclo das três comédias, três tragédias, mas sabia que era uma que eu tinha muita vontade de fazer. Só que o Romeu e Julieta, tal como o Hamlet, na verdade, mas mais o Romeu e Julieta, é uma história estupidamente famosa. Toda a gente conhece este par romântico famoso do Romeu e Julieta. Não se pode não saber exatamente o que é que acontece, mas conhece a história que depois se tornou no mito, que se tornou na cultura europeia que nós hoje herdamos. Eu sabia que a fazer alguma coisa arriscada com a dramaturgia de algum dos textos de Shakespeare, podia fazê-lo com uma que fosse muito conhecida. Não fiz com o Hamlet, mas decidi fazer com o Romeu e Julieta. Shakespeare já foi usado na forma como a pôs em cena, ele já foi original. A história já era conhecida antes dele a pôr em cena. Ele, quando põe em cena, condensa os episódios todos em 5 dias. Tudo acontece no espaço de uma semana. Portanto, o próprio Shakespeare já põe o seu cunho pessoal, já diz: eu quero isto mais urgente, eu quero isto mais apressado, eu quero isto com mais rapidez, da forma como ele o pôs em cena. Pegando nisso e inspirando-me também por isso, eu pensei, ok, se eu conseguisse fazer aquilo que ele fez na altura, mas virando ao contrário, talvez eu estaria a pôr o meu cunho pessoal. E o meu cunho pessoal seria uma contagem em tempo decrescente, como se puséssemos um cronómetro ligado a dizer: Romeu e Julieta, vocês têm muito pouco tempo para amar, portanto, despachem-se. E eles sabem disso. Nesta peça eles sabem disso. A urgência, definitivamente a noção de tempo. Mais do que em qualquer outra peça no espólio shakespeariano, esta está carregada de referências à passagem do tempo. Coisas como horas, minutos, dias, semanas, meses, dia, noite, depressa, já. A peça está carregada de referências à passagem do tempo. E, obviamente, que isso é o cunho de Shakespeare, que apressou a passagem do tempo, mas para mim eu diria, mais do que a correspondência do amor, o amor romântico, que claro, é óbvio que existe em Romeu e Julieta, para mim o foco está definitivamente no tempo. E foi essa a história que eu quis contar. O processo correu muito bem, mas nós tivemos que fazer uma paragem por causa do Covid, porque nós éramos para ter estreado em janeiro deste ano. Portanto, nós estamos a ensaiar. Este é o espetáculo que nós estamos a ensaiar há mais tempo. E isso tornou o processo, diria eu, cansativo só por causa das paragens. Mas ainda hoje disse isso aos atores e tenho dito sempre. Para mim é surpreendente que um grupo tão grande, não é? Que já ensaia isto há tanto tempo, com tantas paragens, para mim é comovente até ter-se mantido unido do início até ao fim. Eu não sabia se nós íamos conseguir estrear e se íamos conseguir estrear com os atores que ensaiaram o espetáculo durante todo o tempo. Mas assim foi, e isso, essa união, essa lealdade ao projeto fez com que aquilo que pudesse ser uma coisa penosa, não é? Com tantos intervalos, com tantas dificuldades, se tornasse num projeto muito prazeroso, num dos mais felizes do Filho do Meio. Esta equipa tem pessoas que já trabalharam no Filho do Meio, mas também tem pessoas que estão a trabalhar pela primeira vez. E então há assim uma mistura, eu diria que quase 50-50. Há uma mistura das duas. São pessoas cujo trabalho já conhecia, que já tinha trabalhado com elas noutras circunstâncias e, no fundo, também são pessoas que eu já tinha, quando já tinha a vontade de fazer o Romeu e Julieta e já tinha antecipado esse caminho pela altura que nós estávamos a terminar as comédias, eu fui fazendo os convites assim, com bastante antecedência, porque havia algumas personagens que eu já sabia que queria aquele ator ou aquela atriz a fazer. Então os convites já foram feitos com algum tempo, sim. Consegui. Esse foi, na verdade, o meu verdadeiro objetivo. Eu queria, quando virei a história ao contrário, eu queria terminar com um tom esperançoso. Que eu achava que estávamos todos a precisar, sobretudo nos tempos que correm.
eu não sabia o que é que na verdade ia acontecer. Eu não sabia que tom é que o espetáculo ia ter do princípio ao fim. Nas primeiras leituras uma pessoa nunca tem propriamente a noção do espetáculo no seu todo. Tenho da dramaturgia, como assim a compus, mas não tenho noção do efeito do espetáculo. A meio dos ensaios apercebi-me, ok, isto continua a ser trágico, isto é uma tragédia, a história será sempre a mesma, Romeu e Julieta morrem. Só que aqui, se calhar, a tragédia não é a morte de Romeu e Julieta, é o facto de se terem conhecido. E eu estava com algum receio de que o final do espetáculo fosse igualmente trágico, mas não é. Termina precisamente na altura em que Romeu e Julieta trocam promessas que têm o selo de eternidade que nós próprios, todos nós, na nossa cultura, desejamos e fizemos com que Shakespeare, e fizemos com que Romeu e Julieta tivessem esse final feliz. Eu diria quase que nós nos esquecemos que eles morrem, na forma como nós contamos a história, ou contamos aos amigos, aos familiares, aos primos, por aí fora, e aos nossos filhos também. Nós dizemos, Romeu e Julieta é o par romântico que viverá para sempre. E então, eu acho que nós todos no Filho do Meio conseguimos que este espetáculo terminasse precisamente nesse momento, no isto é um amor que vai durar para sempre. Que dure para sempre. É esse o meu desejo, é que o teatro consiga sobreviver a estes tempos tão difíceis. A prova da sua sobrevivência tem sido a resiliência de todos os artistas e de todos os trabalhadores da cultura, que tem, é para lá de comovente. Eu diria que nestes tempos é profundamente heroico. E a todas essas pessoas, que é um grupo muito grande, no qual eu tenho o orgulho de poder estar incluído, eu e toda a gente no Filho do Meio dedica uma grande devoção e um profundo agradecimento. Luís, muito obrigado. Obrigado.